Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Após louvarmos ao Senhor, sentirmos a presença dEle através do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Eu sempre gosto de citar que o culto ele é dividido em 3 momentos. O primeiro momento da abertura, o segundo é do louvor, onde nós louvamos e exaltamos ao nosso Deus e Senhor. E eu quero aqui, de antemão, já parabenizar o Ministério Louvor, como todos, que tem sido usado por Deus para trazer, sabe, louvores que de verdade nos levam à presença de Deus. Eu não sei você, mas eu entro na presença do Senhor. Eu só não dou voadora porque o paletó está apertado, mas se não, é de fato verdade, eu sinto a presença de Deus. Todos os ministros de louvor que sobem aqui, Deus usa com poder e com graça. Eu já quero estender aqui meus parabéns ao Senhor e a vocês que se dedicam. Eu sei que há uma dedicação, Deus dá o dom, o talento, mas cada um precisa estar amolando o seu instrumento de trabalho, amém? E você que está aí, que está escondendo um talento, agora eu trago alguma exortação da parte dos céus. Deus, Ele está cobrando você. E você, mas quem? É você mesmo que está escondendo o seu talento por detrás de uma amargura. Se amargurou, ficou decepcionado, não atenderam aquilo que você queria e você ficou travando o dom que Deus te deu. Fique ligado, Deus Ele dá, mas Ele cobra. Lembre-se que Jesus, quando passou na figueira, olhou, não tem. Voltou, não tem. E Ele disse o quê? Nunca mais nasça fruto. E secou imediatamente. Fique ligado. Deus, quando fala, Ele cumpre. Deus exorta porque ama. Deus chama a atenção porque Ele quer ver frutos em você. Amém? Amém? A maioria que me conhece, pastor muito mais, sabe que eu não sou disso. Amém ou não amém? Então você receba, em nome de Jesus. É com temor e tremor, mas você se ligue. Se ligue. E o tema que nós vamos abordar nesta noite é a importância de ser filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém. Se você é filho de Deus, você precisa carregar em si mesmo algumas características peculiares daqueles filhos de Deus. E nós vamos ler nesta noite um texto que encontra lá em 1 João capítulo 3, que fala sobre os filhos de Deus. Capítulo 3 nós vamos ler do 1 ao 6 e depois nós vamos estar discorrendo de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver falando aos nossos corações, amém? 1 João capítulo 3, eu gosto muito da minha versão, perdoe-me os irmãos, mas eu vou ler aqui na minha, pode acompanhar aqui. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que praticar o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu e não o conhece. Qualquer que vive pecando, não o viu e não o conhece. Esse texto aqui está falando para os filhos de Deus e para aqueles que querem se identificar como filho de Deus. E aqui é para que nós possamos fazer um paralelo
uma comparação, uma equiparação, como nós estamos. Então, como eu estou? Eu sou filho de Deus ou não? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus novamente. O pastor Flávio já orou, já me abençoou. Mas nessa noite eu quero fazer uma oração também. Soberano Deus e eterno Pai, nosso Senhor e Salvador. Pai, nesta noite feliz, nesse lugar santificado pela Tua presença, Pai, eu quero aqui, meu Deus, descer o pó e a cinza, reconhecendo, Pai, quem eu sou, ou seja, nada, e reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Verbo vivo, o Senhor é que dá a palavra, o Senhor é que envia, o Senhor é que prepara, o Senhor é que exorta, o Senhor que edifica, o Senhor que consolida, é o Senhor que faz a obra completa na vida dos teus filhos e daqueles, ó Deus, que o Senhor tem um propósito. Pai, nesta noite, esta palavra vá e encontre os corações ávidos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, serem por ela alimentados, Pai, e passarem a dar, Senhor, frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque o Senhor tem nos chamados de filhos, e os filhos precisam apresentar características do Pai, e o Pai nos enviou para que dessemos frutos, e os nossos frutos permaneçam, e estes frutos frutifiquem mais, e assim a igreja do Senhor Jesus Cristo começa a invadir os lugares mais assolados do mundo, começa a entrar nos povoados, nas favelas, nas comunidades, começa a entrar nos lugares onde as pessoas se acham muito importantes, começa a entrar nos lugares onde as pessoas estão aprisionadas por Satanás, começa a entrar nos lugares em que as pessoas estão presas, meu Deus, em vícios, estão presas, meu Deus, em enfermidade, porque o Senhor diz em João, capítulo 3, diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, e nesta noite, na unção e na direção do Espírito Santo, o Senhor da glória vai manifestar a sua presença, e quem crê, diga amém e amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom demais, irmãos. Amados, o tema que nós vamos falar aqui é um tema que não é muito pregado. Parece muito óbvio. Todos se apresentam como filhos de Deus. Qualquer um. Se você perguntar para qualquer pessoa que não frequenta nenhum tipo de igreja, você é filho de Deus? Todo mundo é. Todo mundo quer ter a paternidade de Deus. Mas nós, como igreja, eu falo primeiro para os filhos já reconhecidos e já conhecidos, você tem manifesto ao mundo os frutos de arrependimento, os frutos que Deus requer dos seus filhos. Você, nós temos dado bom testemunho aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, na vizinhança, em casa, que é o lugar mais difícil, parece uma coisa estranha, mas o lugar mais difícil de dar testemunho é em casa, é ou não é? Parece que não, né? Que bom, para mim é difícil, porque em casa é o lugar em que sou eu, a minha esposa, as paredes e o Espírito Santo. Não tem ninguém para olhar para mim, me acusar, e eu não tenho para quem me apresentar, para quem fingir. Somos uma só carne. Então, em casa, na família, é o lugar mais difícil de dar um bom testemunho. Pelo visto, todos aqui dão bom testemunho em casa, só eu estou nessa, então eu assumo em casa é difícil dar bom testemunho, porque tem hora que a carne quer reinar, e é nesta hora que o Espírito Santo de Deus, ele entra em ação, e nos apresenta, nos confronta, você é ou não é filho de Deus? O Filho de Deus, ele tem a presença do Espírito Santo, e aonde há a presença do Espírito Santo, há liberdade. Eu falei liberdade, e a liberdade, você pode fazer qualquer coisa mesmo. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar levar por nenhuma delas. Ele tem o controle, o domínio próprio.
As coisas são lícitas, eu posso fazer, mas eu não vou me deixar levar por essas coisas. As coisas tendenciosas que podem prejudicar a minha vida com Deus, podem prejudicar a minha vida com o meu cônjuge ou com outras pessoas, essas coisas, a tentação vem, mas o Espírito Santo, ele age na vida do Filho de Deus, de uma forma sobrenatural e nos dá o controle próprio. A maturidade espiritual passa desse pressuposto, do domínio próprio. Deus não nos livra de todos os problemas. Ele permite que nós, como cristãos, possamos passar no meio do problema, no epicentro do problema, mas ele diz, Mateus 28, diz que eu estou convosco. O filho passa por problemas também, por dificuldades, por adversidades. Isso não quer dizer que Deus não está com vocês, é uma evidência que você é humano e está sujeito a todas as coisas, que é o que a Bíblia diz. Então, uma das doutrinas mais lindas da Bíblia é a paternidade cristã, a paternidade espiritual. Se apresentar como nós nos apresentamos como filhos de Deus, e o que a Bíblia fala sobre quem são filhos de Deus, e como nos tornar filhos de Deus, como andar, como dar bom testemunho para que as pessoas que estão lá fora fala no mundo, no sistema mundano, olhem para nós como filhos da luz e possam ver em nós referências, porque nós buscamos referências no mundo. Muitas pessoas, jovens, se espelham em outros que têm uma vida mais bem equilibrada financeiramente, que estão aí surfando na onda aí da internet, são coisas que têm milhões de seguidores, e alguns jovens se baseiam por essas pessoas e querem copiá-los. Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos, Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, o Filho de Deus. A sua referência maior é Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho, a via única que nos leva para a presença de Deus e nos torna capazes de nos tornarmos filhos de Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, eu peço que, quem está ali, Livinha? João 1, 12, vai dizer o seguinte: mas a tantos quanto crerem, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. Aqui é o caminho, o princípio. Jesus, ele se apresenta no versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo fez todas as coisas. E este verbo que era Deus, ele se materializou em carne e pagou um preço para nos comprar, para nos dar a condição de ser resgatado da nossa vã maneira de viver. Então, primeiro passo, todo aquele que crer no nome de Jesus, esse passa a ter poder de ser feito filho de Deus. Então, não é uma coisa, você nasceu, é filho de Deus. Todos nascemos como criaturas de Deus, que precisamos passar por um processo de regeneração, de adoção. Nós somos filhos de Deus, exatamente o que nós pensamos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus. Primeiro ponto. Primeiro, você tem que crer. Para se tornar filho de Deus, você tem que crer em Jesus Cristo. Mas não é só crer. É o primeiro ponto. Você crê em Jesus, crê. Satanás também crê. Alguns dizem, ele crê que treme. Só o crer não resolve. Você tem que crer e obedecer. Se você crê, mas não obedece, você é um rebelde. Por isso que o inimigo, ele é conhecido como um rebelde, a rebelião. Babilônia, que representa uma grande rebelião, é a confusão. Então, você precisa crer. Paulo vai ratificar isso aí em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, Livinha, por favor, coloque aqui. Romanos 10, versículo 8 diz: mas, que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pode passar a próxima, irmão. A saber, se com a tua boca, é a tua boca, não é a boca da vovó, não é a boca da mamãe, não é a boca do papai, da titia, do pastor, do presbítero, do diácono, das irmãs da intercessão, é a tua boca. Então, o primeiro passo, você tem que crer, tem que obedecer e tem que confessar com a
tua boca, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Jesus, ou que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja a sequência. Pode continuar, Livinha, por favor. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui está o processo para se nascer um filho. Aqui são meses, vamos representar meses. O primeiro mês, crê. Você tem que crer. O segundo mês, você tem que obedecer. E o terceiro, você tem que confessar. Aí já tem uma criança sendo gerada no ventre espiritual. Aí entra em ação a mamãe, a vovó, a titia, o vovô, a intercessão. Então vamos continuar. 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aquele que nele crê em quem? Em Jesus. O sujeito aqui da oração é Jesus. Próximo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, está aberto para todos a salvação. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Segura. Primeira pergunta. Nessa sequência vão surgir 5 perguntas. Como vão crer? E como crerão naquela quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui é o trabalho de paternidade da igreja, ou de obstetrícia da igreja, o trabalho que os ministérios precisam desenvolver para gerar filhos espirituais. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está mergulhado no maligno, e a igreja, ela tem essa incumbência de ser aquele que vão gerar filhos espirituais. Há um trabalho, tem trabalho para todos aqui. Aquele que recebeu aquela palavra, que está escondendo o talento, é para você. Estão entendendo? Está vendo o dedinho aqui, ó? É um para vocês e tem 4 para mim aqui, ó. Receba você, é para você, mas é mais para mim. Então aqui olha o trabalhar. Como crerão naquele que não ouviram? Se você não falar, não ouvirão. Como vão ouvir se não há quem pregue? Ei, mas aqui nós vamos atualizar, não a Bíblia, mas a nossa vida, a sociedade. Há muitas palavras, há muitos discursos, há muitas pregações maravilhosas, mas ao sair daqui do âmbito igreja, da nave da igreja, do tempo da edificação, quem sou eu, quem é você aí na sociedade? As pessoas olham para mim e dizem: isso aí é crente, é nada. Você é crente, é nada, porque as nossas obras não correspondem, não coadunam com a realidade que nós pregamos. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tem o temor de Deus? A pregação, muitos pregam maravilhosamente bem, mas nós precisamos tomar posição, é na prática. E eu quero aqui abrir um espaço para dar um testemunho meu. Eu já estava morrendo de saudade de acontecer isso, fazia algum tempo não acontecia, questão de testemunho. Fui treinar um QRA aqui, a irmã Daniela sabe o que é QRA, irmão Célio, mas não está aqui, sabe o que é QRA, né? Fui treinar um QRA lá no meu posto de serviço, e ele chegou arrotando sabedoria. Eu estava lendo um texto, e ele começou a arrotar sabedoria. Aí falou: ah, o senhor é religioso, né? Eu disse: não, sou não. É? Eu disse: não, sou não. Não, mas os crentes são religiosos. Não, tem alguns que são religiosos de fato, mas não é o meu caso. Aí ele começou a usar textos e palavras que condiziam com algo que ele está falando. Aí fomos lá para Tiago: a religião perfeita é aquele que visita o órfão e a viúva nas suas necessidades. Aqui não está dizendo que se você quer ser religioso, uma religião pura que Deus aceita, Tiago vai dar aqui uma nota.
dessa música, uma nota. Se você quer ser religioso, você precisa aprender a visitar as viúvas, os órfãos, atendendo às suas necessidades. Não é dizer eu vou orar por ti, não. Atender, corresponder, abençoar financeiramente, lavar a louça se estiver suja, capinar um mato. Estou precisando capinar um mato no quintal do irmão. Isso é ajudar. Então, começamos a conversar, estava tranquilo. E para encerrar aqui, ele começou a perguntar qual a igreja deveria visitar. Irmão, estou vendo realmente que eu estava pensando errado. Depois de umas 2, 3 horas. Olha, infelizmente, antigamente nós falávamos, ao evangelizar, que foi o que eu passei a fazer depois de 1 hora e pouco, antes nós dizíamos, procura a igreja mais próxima da sua casa. Mas hoje, nós não podemos ser irresponsáveis para falar isso. Amém, pastor? Então, diz, visite igrejas. Eu vou falar só algumas coisas aqui, de algumas que você deve passar de longe. Chegou na... Está sendo gravado, né? Meu Deus. Evite umas pessoas que têm aquela roupinha apertada, colorida, e fica rodando. Daqueles que ficam cortando cana. Daquele que tem a arca aqui na frente, cheio de coisa em cima. Que tem apóstolo. Qualquer um. A não ser que Paulo ressuscite. Com CPF, RG e habilitação da época. Evite algumas. E falei outras que não convém falar aqui. Eu me senti tão feliz após 1h30 debatendo. Quem entrou no debate, eu não gosto, mas entrei no debate. E ele começou a ver que a palavra de Deus não é aquilo que ele estava pensando. Ele gosta de estudar muito. Ele está estudando muito, de fato, mas está estudando coisas erradas. O muito conhecer pode estragar as pessoas. Conhecer coisas erradas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Deus. A revelação da palavra de Deus. E palavra tem que estar dentro de um contexto. Não pega texto isolado para formar pensamentos. Era isso que ele tinha. Ele tinha muitos textos isolados. E formava pensamentos isolados. Não, mas esse texto não está falando com isso. Não, mas não está falando isso. Se você pegar uma palavra que não fora do contexto, você vai sair matando gente aí. Você vai sair andando armado. Jesus falou para os discípulos, quem não tiver espada aqui, venda sua capa e compre uma. Pensou, você pega fora do contexto, agora eu tenho que comprar agora uma 38, uma bereta. Não, mas você tem que pegar um contexto. Então, a igreja, estou falando para os filhos de Deus, precisam gerar filhos. Como ser filho? Primeiro eu falei, nós temos que crer. Nós temos que obedecer. E para crer e obedecer, nós precisamos ouvir. E como ouvir? Para ouvir precisa pregar. E para pregar tem que ser enviado. E aquele enviado, ele precisa se dispor. E para se dispor, precisa de um investimento de tempo, dedicação e estudo. Nada é de graça. A salvação em Cristo Jesus, ela foi totalmente de graça para nós. Mas Jesus pagou um preço altíssimo. Como Paulo vai dizer que nós não fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com euro, não foi com iene, não foi com real, não foi com peseta, não foi com cruzeiro, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário. Esse sangue pulsa até hoje, e se você continuar anéptico, se você continuar sem fazer a vontade de Deus, você está dizendo que o sangue de Jesus não surtiu efeito nenhum sobre a sua vida. A igreja foi comprada com sangue, um alto preço. Jesus não pregava em ar-condicionado, não, cadeira cochoada, não, Paulo não. Aqui eu amei a pregação do Diácono Árvore, porque ele passeou na cidade antiga lá, Jerusalém, Betsaida, de Antioquia, e foi viajando na cidade lá, Paulo apanhando, sendo preso. Ele disse que passou por perigo de
falsos irmãos. Será que tem falso irmão? Ô, irmão, tem não. Tem não. Há perigos cotidianamente para nós vencermos, mas nós vamos vencer no poder do nome de Jesus Cristo. Então, o crente, ele precisa primeiro receber a palavra, ouvir. E lá no 17, vamos pular para continuar aqui esse texto. O 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito agora? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O evangelho é uma coisa boa. A Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho da paz. Será que os seus pés são formosos? Você e eu, nós temos praticado o evangelismo. Estou olhando aqui para um evangelista nato, irmão Ednardo. Já levou muitas pessoas para a igreja. Visita, chama. Já trabalham muito tempo juntos no setor H. Irmão Ednardo, é uma bênção. Fica firme, meu irmão. É por isso que o inimigo tem uma sede nesse jovem. Mas o inimigo, ele tem poder. Mas o nosso papai, ele é todo poderoso. Não desista, continue pregando, fugindo da aparência do mal. Deus, ele promete estar conosco. Daniel era mais fiel do que você e do que eu. Ele desceu na cova dos leões. Eita, estou sentindo falta de alguém aqui. Ele desceu na cova dos leões, mas o leão passou fome de novo. Aleluia. O leão passou fome de novo porque Deus colocou a mão sobre Daniel. E o leão, Deus, ele põe a mão e protege na vida daquele que trabalha para ele. Deus não é só um patrão, ele é um paizão, um grandão, poderoso, está conosco todos os dias. Então vale a pena gastar a nossa vida no evangelho, vale a pena fazer aquilo que Deus manda. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Próximo, Livinha, é a Livinha, né? É. Mas nem todos obedecem ao evangelho. É verdade ou não é? Aqui entra a questão, às vezes nós desanimamos. Nós pregamos, e as pessoas não obedecem. Isso não é novidade não, irmão, sempre aconteceu isso. Aqui é Paulo relatando, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha onde é que vem. 700 anos antes de Cristo. Isaías está falando, quem vai crer na nossa pregação? Próximo, Livinho, por favor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem todo o poder para quebrar barreiras, quebrar paradigmas, quebrar aquelas portas de ferro, os ferrolhos de bronze. É a palavra de Deus que tem todo o poder para transformar aquela pessoa que diz não, aquela pessoa que fala palavrões, aquela pessoa, o beberrão, o drogado, aquele prostituto ou prostituta. A palavra de Deus tem poder. Se a palavra tem poder, a palavra tem poder, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder, não é a nossa. Não se engane, porque a pessoa diz, fulano fala isso, que a palavra tem poder. Palavras destrutivas, muitas vezes, correm rápido como fogo em algodão. Mas você que é filho de Deus, Paulo diz que não sai da nossa boca, dos nossos lábios, palavras torpes, palavras frívolas. Aqui está a diferença entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Os filhos de Deus falam sobre a palavra de Deus, as boas novas do Senhor. Os filhos das trevas tentam dissimular, tentam distorcer a palavra de Deus, tentam gerar dúvida no coração das pessoas, mas você que está aqui hoje vai sair daqui cheio de fé em nome de Jesus Cristo. Então, nós recebemos a adoção através de um trabalho evangelístico. Deus enviou um missionário primeiro, Jesus. Jesus foi o primeiro missionário que veio chamar o povo. Tem algum missionário aqui nessa noite? Era um sonho que eu tinha quando era bem mais novo. Eu assistia muito documentário sobre
missões, líamos sobre missões. Só que eu já tinha uma missão aqui já estabelecida. Uma mulher e 2 filhas. Então, crer no nome do Senhor Jesus Cristo, para ser filho de Deus, é absolutamente necessário. Não é em vãs filosofias, você tem que crer no nome de Jesus Cristo para que possa receber a salvação. E segundo, receber a adoção oferecida por Jesus, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Livinha, por favor, bota aqui, Gálatas 4, versículo 4 e 5, assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos de Deus. Então, filho de Deus, nós somos adotados. O único filho de Deus original é Jesus. Nós somos filhos por adoção. Nós fomos adotados. A adoção. E como é bom, como é maravilhoso ser filho de Deus. Na hora do louvor, eu estava ali meditando e vendo, meu Deus, quantas pessoas que já pisaram aqui no Santo dos Santos e estão por aí largados nas sarjetas da vida. E nós aqui, você filho de Deus, se deleitando na presença do Senhor, a presença do Senhor, a fartura de alegria, meu irmão. Na presença de Deus nós saltamos como crianças, na presença de Deus nós ficamos felizes, mesmo sabendo que lá fora tem muitas coisas a ser resolvidas, mas nós confiamos no Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode resolver os nossos problemas, quando nós nos entregamos ao Senhor, é o pacote completo, nós entregamos a Deus, não só os problemas, nós entregamos a Deus o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, então entregue a Deus, Senhor, eu estou aqui por completo, sem reservas, se entregue a Deus de corpo, alma e espírito, e deixa aquele que tem todo poder trabalhar na sua vida, porque só Ele pode transformar do pó aquele que estava derrubado, para se assentar entre príncipes e princesas, amém? Deus, Ele tem esse poder de pegar o caído da lama e colocar em cima de um trono, em meio a príncipe e princesa, mas tem um processo. Não é natural, nós não pregamos, nosso ministério, louvado e exaltado seja Deus, nós não pregamos ministrações motivacionais, nós pregamos palavra de Deus que traz a realidade do nosso cotidiano. A luta é grande, mas nós fomos adotados e nós somos filhos de Deus. E quem tem um Pai tão maravilhoso, tão grande como Deus, pode se alegrar no Senhor. Nós recebemos a adoção. E terceiro, nós vamos, que é o Filho de Deus, ele recebe a adoção, e depois ele, como liberto, ele vai fugir do pecado. Bota aí, Livinho, por favor, 2 Coríntios capítulo 6, 17 e 18. Você foi adotado, agora você precisa tomar algumas atitudes, fugir do pecado. Fugir do pecado. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor Todo-Poderoso que diz: sai do meio da imundície, sai do meio do pecado, sai do meio da lama, que eu vou receber você como filho, como filha. Quem falou foi o Senhor Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra e o mar, aquele que tirou o povo do Egito, passou no mar em pé enxuto, milhões sendo alimentados cotidianamente. Durante o dia, a proteção de Deus. Uma coluna, uma nuvem cobria aquele povo, milhões, protegendo seus pés, queimar na areia, sua pele, o seu rosto. E durante a noite, quando a temperatura vai a 0, o Senhor providenciava uma coluna de fogo. Deus está presente no meio dos seus filhos. Proteção, provisão, vindo do Deus Todo-Poderoso. Isso é que nós recebemos no pacote, quando recebemos o Senhor Jesus. Então nós fugimos do pecado. O pecado é uma herança universal. Foi uma herança que nós recebemos de Adão. Nós nem estávamos lá, mas Adão deixou tudo isso para nós. É uma herança
universal que assola toda a humanidade e faz parte da inalienável patrimônio pessoal. Mas o pecado, ele impera até que o sangue de Jesus é imposto sobre o pecado. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele providencia perdão, justificação e redenção. Livinha, por favor, bota 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18, por favor. 1 Pedro 1, 17 e 18. O pecado estava imperando em nossas vidas, até nós recebemos a adoção do Senhor. E se invocai por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, segundo a obra de cada. É só a minha não? Só do pastor não? A sua obra, a minha obra, as nossas obras, Deus está vendo. E Ele vai julgar cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, aleluia, um cordeiro imaculado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado o nosso resgate. Esse é o nosso Pai. Esse é um Pai que cuida. Esse é um Pai que conhece o teu deitar, o teu levantar. Como o Salmo 139 diz que a palavra não chegou nos teus lábios, Ele já conhece. Ou seja, não pensou, Deus já sabe os teus pensamentos, Ele sonda, Ele conhece. Além de sondar e conhecer, Ele tem um poder de reverter a situação. Mas você precisa fazer a sua parte, que é entrega total ao Senhor. Amém? Então, se você invoca a Deus Todo-Poderoso como Pai, você precisa fugir da aparência do mal. O Filho de Deus, ele tem as características de Deus. Deus, ele é justo. Deus, ele é poderoso. E Deus é misericordioso. E Deus, ele pode fazer o impossível na sua vida. E nós podemos chamar a Deus de Pai, porque fomos adotados por Jesus Cristo. Ele nos lavou, nos tirou da nossa vã maneira de ver, e agora nós somos filhos amados do Pai. Amém? E agora, se nós somos filhos, nós devemos conhecer a nossa identidade, nossa nova identidade. No versículo 1, diz assim, ó, veja quão grande, 1 João, capítulo 3, do 1 ao 3, nós vamos ler agora. A nossa identidade. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Próximo. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Fugir do pecado, buscar a pureza em Deus. João começa com a exclamação, vede. Ou seja, preste atenção, contemple, reflita profundamente. Quem eu sou, a quem eu pertenço. A minha vida de acordo está condizente, está dialogando com o meu Pai, com as Escrituras. Essa palavra é para a igreja e para quem ainda não entrou, mas que vai entrar nesta noite, porque Deus, ele veio buscar e salvar aquele que estava no passado, mas hoje Deus tem um poder para purificar, assim como nos purificou. Aqui ninguém é perfeito, mas nós estamos, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o que estão diante de mim. Os desafios vêm, mas nós temos um Pai que pega nas nossas mãos e passa conosco na fornalha de fogo, passa pelo mar, ele passa pela cova, passa por todos os buracos necessários, mas ele não solta a mão do filho, porque ele sabe para onde quer vai. Eu sou o caminho,
Se você está no caminho, você não está só. Jesus Cristo é um caminho maravilhoso. O Filho verde, contemple. O Filho de Deus, meus amados, não é apenas um título. Tem gente que, eu sou filho de Deus, mas quando você olha para o seu currículo, é tipo eu falar, eu sou médico, eu sou doutor. Não, sou médico. Eu sou médico, mas olha meu currículo não tem nada, nenhuma cadeira eu fiz de medicina. E como você é doutor? Não, um título honorário. Como tem um rapaz aí que está na cadeira máxima do Brasil, que tem um bocado de doutor honoris causas. Ser filho precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Você precisa viver de acordo com aquilo que a Bíblia requer do Filho de Deus. Deus sabe quem é você. Deus está olhando para você e para mim. Você precisa viver como quem sabe quem Deus é. A identidade precede o comportamento. Assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Bom, Levinha, por favor. A nossa identidade começa aqui, ó. Se, assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, ou você está correndo atrás do passado? Você de fato, de verdade, tem vivido em novidade de vida? Porque todos os dias tem até um louvor que diz, todo dia o pecado vem me chamar. Aí vem a sua posição, mas eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para o mundo e agora eu vivo a vida de Deus. Dá para gravar, dá? Mas eu escolho Deus. E você escolhe quem? Se você escolhe Deus, as coisas velhas precisam ficar no passado. E essas coisas velhas ficando no passado, você vai viver agora como uma nova criatura. Quem não entende a sua identidade, vive debaixo do propósito. Vou repetir, quem não entende a sua identidade em Cristo, vive debaixo do propósito, não vai alcançar nunca. Você precisa viver a sua nova identidade em Cristo, nova criatura você é. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para que estão diante de você, para o prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus. Este é o chamado de Deus para cada um de nós, amém? E agora nós temos a identidade, e agora vamos ver os privilégios dos filhos de Deus. Se a filiação, pastor deixou os patrimônios aí para as meninas, agora tem um monte de neto, Carlinho, os filhos naturais têm alguns privilégios na casa do pai, tem direitos adquiridos naturalmente. Quanto mais você, filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que te comprou, que te lavou, que te redimiu, que conhece a tua história, um Deus que vai te julgar lá na frente, mas já sabe o resultado do julgamento. Esse é um Deus que nós servimos, e nós precisamos estar ligados na vontade dEle, para que possamos, meus amados, viver em novidade de vida. Então, quando nós andamos em novidade de vida, o inimigo ele começa a trazer o passado. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas se fez novo mesmo? Então, se tudo se fez novo, nós precisamos agora viver uma vida de purificação pela palavra. Ter uma vida purificada não é fácil, mas é possível. Olha só, ser herdeiro, em Gálatas capítulo 4, versículo 7, Levinha, bota aí por gentileza, olha os nossos benefícios, Gálatas 4, 7, assim que já não és mais servo, mais filho,
e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que privilégio. Você não é mais escravo, servos é escravo. Quando nós andávamos sem Jesus, nós éramos escravos do pecado, escravos dos nossos vícios, escravos de nós mesmos, escravos de Satanás, de todas as hostes espirituais, mas agora, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Próximo, Livinha, por favor. Paulo, ele vai ratificar esse benefício. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Aquelas vãs filosofias que nós acreditávamos antes de ser transformados por Jesus, era por natureza os deuses que nos guiavam. Há pessoas que eram presas no vício, na bebida, jogatina, na prostituição. O Deus era seu próprio esposo, sua própria esposa, seu próprio filho. Deuses são vários. Tudo aquilo que você substitui Deus por ele, ele é o seu Deus. Se eu trocar o meu Deus por uma partida do melhor do estado aqui, ele é o meu Deus. Mesmo sendo melhor do estado, ele é o meu Deus e está repreendido em nome de Jesus. Mesmo sendo melhor do estado, eu repreendo em nome de Jesus. Eu prefiro Deus. Tá certo? Então, quando Jesus nos chama, ele faz promessa. E quando ele chama, nós precisamos dar testemunho de cristãos, de boas obras. E o testemunho, Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos 8,16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui é ratificando quem nós somos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nesta noite, se você sai daqui entendendo quem você é no mundo espiritual, eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nesta noite, é um desafio para você. Abra o seu coração. Não saia daqui sem a paternidade do Espírito Santo. Deus está chamando você à responsabilidade. Decida hoje quem é o seu Pai. Decida hoje quem é que você vai servir. Deixe as coisas velhas para trás e faça tudo novo na sua vida. Amém? E depois que nós aceitamos o desafio, nós somos guiados pelo Espírito Santo. A vida sem Deus, meus amados irmãos, ela é uma vida desorientada, sem perspectiva, sem esperança. É uma vida, possamos dizer, é uma vida miserável, uma vida que cada dia traz o seu próprio problema. Você não tem foco, como eu falei anteriormente, você como está sem Deus, você vive abaixo de um propósito. Faça um propósito com o Senhor. O primeiro propósito é: eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas mãos do Senhor. Eu e minha esposa, nós travamos uma luta grande, porque nossas filhas moram todas longe de nós, mas nós todos os dias, nós oramos, Senhor, nós não estamos perto das nossas filhas, nem do nosso neto, mas o nosso papai está dentro deles, pertinho desse Senhor. Então abençoa, guarda, veja como é bom ter Deus como pai. Você não está perto da pessoa que você ama, mas Deus está. Nós confiamos em Deus, guarda, protege, porque o mundo é mau, o mundo quer tragar, o mundo quer destruir, o mundo quer jogar desilusão, o mundo quer jogar coisas erradas na mente das pessoas, mas nós, como estamos intercedendo, Deus põe a mão e guarda. Esse é o nosso Pai. Então continue. Então, a pureza é uma das marcas principais dos filhos de Deus. Purificar a mente, purificar o coração. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Versículo 9 de 1 João 3. João não está falando de pecado esses pecados que ocasionalmente nós cometemos. A ira, alguns deslizozinhos. Esse pecado. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. O Filho de Deus luta contra o pecado todos os dias. É uma luta, meu irmão, é uma luta. Aqui não tem ninguém que não seja tentado. Cada um é tentado em uma área. Aí Tiago vai dizer que nós somos tentados naquilo que nós cobiçamos.
O pecado, a tentação só vem quando nós cobiçamos alguma coisa. Aí, nós somos tentados. Se você gosta de alguma coisa e essa coisa é errada, é uma tentação na sua vida, e você, como filho de Deus, você precisa fugir. Fuja como fez o nosso irmão José lá no Egito. A tentação veio, a proposta chegou, mas ele escolheu ser filho de Deus. Ele disse: eu quero viver com um propósito, eu quero viver para Deus. Os planos e os projetos de Deus são melhores que uma hora, meia hora, 15 minutos de prazer, de deleite carnal. Escolha Deus sempre, porque o prazer é momentâneo, mas o gozo, ser filho de Deus, perpassa o tempo e entra para a eternidade. Escolha ser filho de Deus, não filho do diabo. Amém, meus amados? O amor é uma das provas mais fundamentais do filho de Deus. Você tem vivido em amor? Amor, o amor que fala que é o amor ágape. E aqui no versículo 11 de 1 a João 3, vai dizer o seguinte: que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros, é um desafio. Amar. Amar, o pastor até falou aqui na quinta-feira um pouco. Amar alguém é se doar, o amor ágape, é se doar sem interesse. É você optar por ajudar sem, vou ajudar o irmão. Aí o irmão vai lá em casa amanhã, não. Você ajuda por ajudar, por amor. Aqui consiste a nossa irmandade. Eu vou ajudar porque eu amo meu irmão. Eu vou ajudar porque eu amo minha irmã. Ele não tem nada a me oferecer, mas eu amo, é meu irmão. É filho da promessa. Vai morar no céu comigo, eu creio. Então vou ajudar. Tanto dentro das minhas possibilidades, eu vou ajudar. Isso é amor. Amemos não de palavras. Não de palavras, Deus te abençoe. Vou estar orando. Tem o nosso clichê cristão, né? Vou estar orando, irmão. Você sabe que o irmão está passando por luta, por batalha, por necessidade. Irmão, estou orando, viu? Aí tem algum que com essa oração dá para vir um pedaço de rapadura com farinha, não. Um bocado d'água com essa oração. A oração só tem eficácia quando ela tem ação. Orar. Você pode usar ora, mas oração ela é composta. É orar e agir. Agir de acordo com a sua oração. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa meu pastor, abençoa minha congregação, abençoa minha igreja, abençoa meu país, e fazer a sua parte. Orar e fazer o que está dentro das suas possibilidades. Amém? Isso são os filhos de Deus. Se o nosso coração não nos condena, muitas vezes nós estamos em uma situação e o cabra velho, o inimigo da nossa alma, começa a nos acusar, trazendo as coisas do passado. Você é filho de Deus, mas o inimigo começa a lançar seta. E você começa a questionar a sua fé. Você começa a questionar a sua vida, as suas decisões. São as setas inflamadas do maligno. Aí aqui no capítulo 3, versículos 19 e 20, Livinho, bota aqui por favor. João 3, 19 ao 22. E, 1 João. Isso. E nisso conhecemos que somos da verdade diante deles e asseguraremos nossa oração. Sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Maior é Deus que o nosso coração. Se o nosso coração não nos condena, Deus é maior ainda. Então tenha paz em Deus, tenha paz em Cristo. Seja um filho obediente. Não pare de lutar. Deus, Ele é o Senhor. Então, crer e amar é um grande desafio e um mandamento bíblico. Crer e amar. Lembra que o processo de ser filho, primeiro preciso crer, obedecer. E perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento. Ele disse: crer em um único Deus e amar seu próximo. Jesus fez essa junção. Crer e amar. Você crê em Deus, sei que crê. Você ama o seu irmão. Esse amor não é um amor não fingido.
não é um amor só de palavras, só de aparência. É o nosso desafio. Versículo 23, 24 diz assim: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemo-nos uns aos outros. Versículo 23. Que creiamos no nome do Senhor Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Aqui o resumo de tudo, meu irmão. Fé em Cristo e amor ao próximo. E o Espírito Santo confirma isso em nós. O Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus quando nós apresentamos essas marcas. Amém? Então, se você quer, de fato e verdade, andar com Deus, você precisa reconhecer os seus direitos e também tem as suas responsabilidades. Primeira responsabilidade, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você tem imitado Deus na sua vida, no seu cotidiano? Imitar a Deus é um desafio, mas se nós nos apresentamos como filho de Deus, nós precisamos carregar suas características, o amor, o trabalho, vai qualificar a nossa vida e viver uma vida de pureza espiritual. Amém? Em 1 Pedro 1,14 diz o seguinte: tendo em vista a absoluta certeza que irão morar no céu. Se você tem a absoluta certeza que vai morar no céu, você precisa viver em purificação, que é exatamente o tema da nossa igreja esse ano. Purificação, santificação, andam juntos. Você não consegue se santificar sem você ter uma vida pura. Então, Livinho, por favor, bota aí 1 Pedro 1,14. Ah, está aqui. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Os desejos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E eu encerro aqui, pedindo a Deus que guarde a igreja, guarde o nosso coração, porque o mundo está cheio de ilusões, cheio de palavras doces, que está atraindo muitas pessoas que andam na igreja, que se identificam como filhos, mas não são filhos. E nesta noite, nós apresentamos aqui, porque nós devemos ser filhos, porque nós temos um Deus maravilhoso. E essa identidade que nós precisamos apresentar a Deus, ela precisa ser uma identidade que cada dia faça o que a Bíblia diz, resplandeça diante do mundo, a luz de Cristo na nossa vida, porque nós somos o luzeiro de Deus aqui na terra. Então, que a sua luz apresente essa claridão para que venha iluminar o mundo que jaz nas trevas. Amém?